Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tava olhando o site do Olhar Digital e vi essa matéria aqui, ó, 7 celulares que mais emitem radiação em 2024. Só que essa lista me chamou a atenção, né? Porque tem aqui, ó, celulares, né? O primeiro que mais emite radiação, Motorola Edge, depois Xiaomi, OnePlus, ZTE, OnePlus de novo, Google Pixel, Sony Xperia, né? E colocaram aqui também em contraste os celulares que menos emitem radiação, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy Note 10 Plus e ZTE Blade, tá? V10. Porém, eu achei essa lista um pouco estranha, vamos dizer assim, andei investigando, né, para ver se realmente, né, da onde que foi tirada essa lista e tal. E tem umas coisas aqui que estão meio esquisitas, né? Isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas primeiro de tudo, né, deixar vocês tranquilos, né, caso você tenha um aparelho desse, porque assim, essa radiação, ela, vamos dizer assim, né, que ela não é em teoria perigosa, né? Ainda há estudos sobre isso, tá? Mas nada muito conclusivo, então nada pra gente se alarmar, assim, em teoria, né? Mas a gente sabe que, claro, no fundo ali é sempre, né? Essas coisas acabam fazendo mal. Mas enfim, o que é essa radiação, né? E como que ela é medida? Ela é medida através do SAR, do SAR, que é a taxa de absorção específica, né? É uma taxa lá que tem e ela é medida por quilogramas, por watts por quilogramas, tá? E essa medida ela não pode ultrapassar a 2 watts por quilogramas, certo? Porém, esses celulares ali que tem níveis altos que eles mostraram, por exemplo, o Motorola Edge está chegando no 2, ali, ó, 1,79, né? E ela é medida também assim, com o celular próximo à orelha, próximo ao ouvido, como você está fazendo uma ligação, né? Ou quando o celular está no corpo, próximo ao corpo, tá? Então tem a tabela ali da lista dessa fonte aí que eu busquei, que ele mostra então o SAR, né, no corpo e também no ouvido. Muda um pouco, né? Dependendo aí do aparelho, tá? E como que é feita essa medição? Essa medição ela é feita da seguinte forma: em um ambiente de teste, né, que simula o uso real, considerando a posição do celular em relação ao corpo. Também utiliza simuladores de corpo humano, um modelo de corpo humano com propriedades elétricas similares aos tecidos reais, preenchido com um líquido que absorve a radiação. E equipamentos de medição, sensores e antenas que medem a intensidade da radiação enquanto o dispositivo está em uso. E o cálculo do SAR, que é medido em watts por quilogramas, indicando a quantidade de energia absorvida. E esses testes seguem os padrões de instituições como a Comissão Internacional de Proteção Radiológica e a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Mas enfim, né, da onde que foi extraída essa lista? Essa lista foi extraída do site BFS, que é um site alemão, né? O que eles são lá? Eles trabalham pela segurança e proteção do homem e meio ambiente contra danos causados pela radiação ionizante e não ionizante. E nesse site a gente consegue colocar então outros equipamentos também, mas celulares, por exemplo, você consegue colocar, por exemplo, quer saber do teu aparelho, você consegue colocar lá o modelo do teu aparelho. Caso eles já tenham feito os testes, vai aparecer para você a lista informando ali então a quantidade, né, de radiação, né, tanto no ouvido quanto no corpo, próximo ao ouvido ou próximo ao corpo. Por exemplo, né, eles recomendam que você utilize o celular ou por viva voz, né, para que ele fique um pouco mais distante, para que essa radiação não chegue tão próxima, ou por fone de ouvido, né, um fone de ouvido com fio, né, porque fones de ouvido sem fio também emitem radiação. E, enfim, né, para não ficar até próximo aqui o ouvido, a orelha, né, mas se ficar próximo ao corpo também você vai ter algum probleminha, né? Então, de repente, você usa muito o aparelho para ligar, enfim, deixa ele meio um pouquinho de distante do teu corpo e utiliza ali um fone de ouvido com fio. Mas enfim, por que eu achei essa lista, né, um pouco estranha, né? Eu entrei lá e lá fiz aqui então um filtro de pesquisa. Aqui você consegue fazer, no caso, um filtro de pesquisa pelo valor de SAR no ouvido, pelo valor aqui no corpo. Então eles têm lá, você quer saber os que menos emitem radiação, tem de 0,1 a 0,50 watts e de 1,50 a 2, que é o máximo ali permitido, né? Então você consegue colocar e então verificar ali a lista dos celulares, né, que mais emitem e menos emitem. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, no tipo de modelo, coloquei modelo atual, porque eu quis os celulares mais atuais para a gente ver. E filtrei. Depois que eu filtrei, eu fui aqui com o mouse aqui em cima do SAR, né, no ouvido, e
classifiquei então aqui pelos maiores valores. E o que me apareceu aqui foi uma lista, então, que até eu coloquei lá no meu site, né? Depois vocês acessem lá, coloquei a lista lá certinho, com a primeira página aqui com 28 aparelhos. E nesses 28 aparelhos, o primeiro que apareceu aqui foi o Alvil P7 Pro com 1,82 de SAR, né? E aqui o valor no corpo aqui não está informado, né? E assim, o Motorola Edge, podem ver aqui, tá aqui também tudo como modelo atual, mas vários dos aparelhos aqui que eu estou vendo aqui não são aparelhos assim desse ano, 2024, né? Por exemplo, ó, temos aqui ROG Phone 6, tem vários da Asus aqui, Samsung aparece que o S23 5G, que também não é o aparelho desse ano. Então, não temos aqui, basicamente nessa lista aqui primeira, nenhum aparelho aqui de 2024, né? Então, por aí, assim, já é ruim, né? Até eles colocam aqui, ó, que os seus dados são de, no caso, dia 9/8 de 2024, né? Essa lista. Mas o ruim, assim, é que eu não consigo filtrar. Podia ter um filtro aqui também para eu colocar ele pelos aparelhos, né? Desculpe, pelo ano dos aparelhos, né? Então, somente aparelhos de 2024 eu não consigo filtrar. Então, tem que ir meio que caçando aqui. Isso é ruim. Só que outra coisa que eu achei, assim, uma falha meio, né? Até bem grotesca, assim, é que fala aqui, ó, Motorola Edge. Mas não me diz qual Motorola Edge é, né? Qual versão de Motorola Edge, só diz modelo atual. Então fica muito vago essa informação, né? Uma informação muito vaga. E tá falando que aqui é 1,79, né? No ouvido, né? Na próxima cabeça, e 1,68 então no corpo. Então eu não sei, agora sim fica uma coisa um pouco assim, como diz assim, todos os Motorola Edge são assim, né? Creio que não, creio que cada ano, né, que é lançado um Motorola Edge, e também não especifica o modelo, se são, de repente, porque a gente sabe assim, que aparelhos às vezes são fabricados, né, mundialmente, mas aqui no Brasil ele tem uma especificação, em outros lugares tem outra especificação, né, e não são todos bem iguais. Então tinha que pegar, por exemplo, aquele modelo, né, com aquele serial number, enfim, né, com aquele modelo específico do aparelho, e testar aqui para a gente saber se é o que é vendido, por exemplo, homologado aqui no Brasil, né? Mas enfim, se você se preocupa mesmo com isso, né? O ideal assim é você, claro, recomendado não dormir próximo ao aparelho celular, né? Porque eles ficam emitindo radiação, tanto de Wi-Fi quanto do 5G, né? E à noite ele mesmo, por mais que esteja ali desligado, né? Você não esteja usando ele, mas sempre tem aquela radiação, então o ideal assim é você não dormir próximo, né, o aparelho. E vou deixar agora vocês então com um vídeo que é o fone de Bluetooth causa câncer, né? Sob um aviso aí que tem inclusive num fone de ouvido que eu tenho, né, Bluetooth, tá? Então assista esse vídeo aí. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sino, compartilhe, acesse também o nosso site, né? E vou deixar a lista aí, como eu falei sobre isso, aqui na descrição. Então depois vocês leiam lá também, entre lá no nosso site que é o tecnoup.net.br. Então, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau.